Paz do Senhor, querida Igreja. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 5. E nesta noite trago para a Igreja uma palavra vinda dos céus para os nossos corações. Queria nesta noite continuar convosco o estudo acerca dos 10 mandamentos. Eu hoje quero trazer o 4º mandamento. Tem sido aliciante, tem sido maravilhoso o estudo que nós estamos fazendo acerca dos 10 mandamentos, mandamento por mandamento. E Deus tem falado aos nossos corações. Eu hoje queria ler a partir do verso 12 até ao verso 15. Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 ao 15. Guarda o dia de sábado, para o santificar. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, a palavra revelada por ti, inspirada por ti, está aberta nas nossas mãos. Senhor, liberta também as nossas mentes, levando cativos os nossos pensamentos. Prepara, Senhor, as nossas almas para receber a tua santa palavra. Eu me entrego nas tuas mãos, Senhor, nesta hora, para que não seja mais o homem, mas que seja um instrumento utilizado por ti, um canal de bênção, o transportador da tua mensagem. O meditar do meu coração e o abrir da minha boca sejam agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Todo o povo diz comigo amém e glória a Deus. 4º mandamento. Eu, antes de começar, eu quero lhe dizer que eu queria que você prestasse toda a atenção hoje, porque este é um tema que todo o pregador foge. Todo o pastor foge deste tema, desta porção da palavra de Deus. O 4º mandamento é a pedra no sapato de todo o pastor, todo o pregador. Porquê, pastor? Porque existe N controvérsias em relação ao 4º mandamento. Existem mais dissensões do que acordos. Existe mais divisões e separações do que ajuntamentos, por causa deste 4º mandamento. Possivelmente será este o mandamento que todo aquele que diz que é cristão, todo aquele que diz que é crente, falha. Possivelmente você, em toda a sua vida de crente, você toda a semana falha este mandamento. E não dá por ela. E não dá importância nenhuma. E nem a sua consciência pesa. Porquê? Por causa do falso ensinamento em relação a este 4º mandamento. E aquilo que nós falámos para trás, nós vimos que os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés, 2 tábuas escritas frente e verso, escritas pelo próprio dedo de Deus, e essas 2 tábuas se dividem em 2. Na primeira tábua existem 4 mandamentos, na segunda tábua existem 6 mandamentos. Na primeira tábua existem os 4 primeiros mandamentos que falam da exclusividade de Deus. O primeiro mandamento fala da exclusividade da pessoa de Deus. O 2º mandamento fala da exclusividade da adoração a Deus. O 3º mandamento fala na exclusividade do nome de Deus. E o 4º mandamento, que é este que vamos falar hoje,
Fala da exclusividade do tempo para Deus. Os outros 6 mandamentos, depois a gente vamos estudando ao longo do tempo. Mas os outros 6 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, Deus nos ensina a adorá-lo, nos ensina a amá-lo. Nos últimos 6 mandamentos, Ele vai ensinar à igreja a amar-se e amar o próximo. Até aqui você está entendendo? E muitas são as interpretações e as conclusões e as ideias para o dia do Shabat. É como se diz em hebraico. Não sei quem é que escreveu o sábado aqui. Não sei de onde é que apareceu o sábado. Eu sei que Deus, quando escreveu na tábua da lei, aquelas tábuas que Moisés trouxe do Sinai para baixo, vinha escrito lá Shabat. E Shabat quer dizer dia separado. Mas existem muitas interpretações. Porque existem aqueles que guardam o dia do sábado à risca e existem aqueles que dizem assim, não, para mim todos os dias são dias do Senhor. Porque Shabat quer dizer o dia do Senhor. Se você for ver aí, possivelmente será em Êxodo, que ele diz que é o dia do Senhor. Guarda o dia do Shabat, o dia de sábado, do Shabat, para o santificar, como torna o Senhor teu Deus. Mas daqui a bocadinho vamos ali a Êxodo 20, vamos já rapidamente e vamos ver que é o dia do Senhor. Não é o seu dia, não é o dia da igreja, não é o dia do povo, é o dia de Deus. E é por isso é que há várias interpretações e por isso é que este tema é muito complicado falar. Porque vamos cair sempre em vários perigos. Ou caímos no perigo dos legalistas, ou caímos no perigo da ociosidade, do deixar andar. Por causa desta ideia de todo o dia é dia do Senhor, eu todo dia posso louvar a Deus, eu todo dia posso adorar a Deus, eu todo dia posso orar a Deus, eu todo dia posso cantar a Deus, eu todo dia posso meditar a Deus, mas todos os dias não são dias do Senhor. Todos os dias não são dias separados para Deus. Existe um dia que é um dia do Senhor. É um dia que todo cristão deve separar por Deus. E por causa desta ideia de todo dia é dia do Senhor, muitas gerações banalizaram por completo o 4º mandamento. Atentam para todos eles, menos para o 4º mandamento. O 4º mandamento fica sempre esquecido. Fica esquecido porquê? Porque se eu for em frente em relação ao 4º mandamento, eu vou criar inimizades com alguém. Porque há alguém que vai pensar diferente de mim. Existem religiões que pensam diferente de mim. Dentro das mesmas religiões, ou do mesmo pensamento religioso que eu penso, existem religiões que pensam diferente de mim. Você está a entender isto? Está a criar sempre inimizade. Portanto, vale mais ficar debaixo do tapete. Vale mais ficar debaixo do pano. Mas eu hoje quero trazer à baila o dia do Senhor. O dia do Shabat. E eu quero que você hoje saia daqui a saber profundamente, pela inspiração e pela iluminação do Senhor Santo Espírito, o que é o dia do Shabat. Por causa desta ideia de banalizarem o 4º mandamento, é que nascem aqueles crentes chamados os desigrejados, os crentes sem igreja. Os crentes que me dizem assim, pastor, tenha calma, eu também sei ler a Bíblia, eu também tenho entendimento. Eu não preciso de ir à igreja para adorar a Deus. Eu não preciso de ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu não preciso de ir à igreja para louvar a Deus. Eu não preciso de ir à igreja para orar a Deus. Eu lá no meu cantinho, lá na minha casa, faço isso tudo. Você, por acaso, já ouviu isto? E são chamados os crentes sem igreja. E são os crentes que banalizam o dia do Shabat. Porque o dia do Shabat foi constituído para que houvesse o ajuntamento do povo de Deus. E isso é chamado culto público.
O dia do Shabat só pode ser guardado enquanto houver culto público. E culto público não é em casa. O culto público é aqui. Qual é a principal função da igreja? Eu vou fazer a pergunta de outra forma mais fácil. Por que é que será que a igreja existe? Eu quando falo igreja não é isto, é isto que eu estou vendo. Por que é que será que Deus instituiu a igreja? E olha que a igreja vem lá atrás do Antigo Testamento. Por que é que será? A igreja existe para ser a comunidade dos adoradores de Deus. A igreja existe porque a maior manifestação de Deus acontece no culto público e não em casa. A igreja existe porque no culto público, o culto público acontece no dia convencionado para ser o dia do Senhor. E aqui é que está o problema. Porque é assim, na Bíblia está sábado. O culto público aqui é ao domingo, então já estamos contra, estamos em desopinião. O maior problema da igreja e das pessoas é a palavra que está escrita, sábado. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Se você fosse para um país em que o dia de descanso semanal instituído pela Constituição desse país fosse à quarta-feira, qual era o problema do culto público, o dia do Senhor, o dia do Shabat, ser à quarta-feira? Nenhum! Porque Deus não estabeleceu um dia com nome. Isso foram os homens que fizeram, já vou explicar isso. O que Deus disse é que 6 dias trabalharás e um descansarás, um separarás, um me darás para mim, exclusivo. Isso foi o que Deus disse. Portanto, o culto público acontece no dia convencionado. Nós temos 4 cultos públicos aqui na nossa igreja. Terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã e domingo à tarde. Todos esses dias são os dias do Shabat. Porque todos esses dias são dias de culto público. Você está a entender agora a ideia? E é no culto público que Deus ministra de forma singular. De forma singular. É no culto público que Deus se empenha, se assim se pode dizer, em ministrar ao seu povo. Como é que Deus ministra ao seu povo? Através das orações comunitárias. Porque eu, quando oro aqui neste púlpito por vós, é uma oração diferente daquela que eu faço lá em casa por mim. Está a entender? Isso já é Deus a ministrar. Porque esta oração é uma oração comunitária, é uma oração intercessória, é a oração em que Deus trabalha, Deus ministra. Como é que Deus ministra? Através da leitura pública da palavra. Você já viu que a palavra de Deus não é lida no começo do culto porque o pastor lhe apeteceu ler. É a instituição divina. Ele ministra através da adoração. Você se pranteia, você se quebranta, você chora, você se alegra. Isso é Deus a ministrar. Ele ministra através da exposição pública da palavra. E ele ministra através dos sacramentos. Quais sacramentos, pastor? Santa Ceia e batismo nas águas. E aqui existe tudo uma invenção já das igrejas evangélicas, porque eu já estive em várias igrejas e em que havia pessoas que ligavam para o pastor: pastor, manda-me aqui um diácono para me trazer a Santa Ceia, porque eu não pude tomar. E o pastor mandava o diácono, ou mandava o presbítero, ou muitas vezes ia lá eu. Só que isso não é culto público. Isso é antibíblico. Porque Jesus diz: todas as vezes que se vos reunirdes em meu nome,
Então, não é mal nenhum eu levar a Santa Ceia à casa de alguém. Eu tenho é que levar mais alguém para fazer um culto público dentro dessa casa. Está a entender a diferença? A ministração dos sacramentos tem que ser em culto público. Por exemplo, a Igreja Católica, quando celebra casamentos, eles ministram os sacramentos da Santa Ceia exclusivamente aos noivos, deixando de parte toda a Assembleia. Isso é errado. É antibíblico. Porque no culto público todos há uma comunhão, há o partir do pão, todos juntos. É o corpo de Cristo que participa desse sacramento. O culto público, ou o dia do Shabat, ele não pode ser banalizado, como nós vemos aí. Ele não pode ser transformado num show. Por causa disso, o espírito católico está invadindo o espírito evangélico. Porque tudo é sacramento na Igreja Católica. Então tudo pode acontecer todos os dias. Mas a Bíblia nos ensina que os únicos sacramentos que Jesus instituiu e deixou para a continuidade da Igreja é a Santa Ceia e o batismo. E isso só pode acontecer no culto público. Amém? Ainda o ano passado tivemos batismos nesta Igreja. Mas foi um culto público. Foi lá na praia. Mas foi um culto público. Havia público a participar daquele sacramento. Você está a entender a ideia? Então o que é que significa o Shabat? Primeiro, é um dia separado. É um dia de descanso. E quando eu falo em descanso, é literal. É um dia para você descansar. Por isso que Jesus diz, não andeis inquietos. Porque existem pessoas, meus amados irmãos. Eu não estou a falar de invenção, eu estou a falar da minha vida que eu vejo. Existem pessoas que aquilo é um lufa-lufa. É uma doideira, é de madrugada até à noitinha e domingo incluído. Eles não têm dia de descanso. E Deus instituiu o dia de descanso. Se você for a Êxodo 20 agora, rapidamente, existe aqui uma curiosidade que você muitas vezes lê, mas não atenta. Êxodo 20, no capítulo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás uma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque, olhe bem agora o que é que você vai ler. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor no dia do sábado e o santificou. Olhe para mim, Deus precisa descansar. Acha? Então porquê Deus disse ao 7º dia descansou? Porque Deus instituiu um padrão de vida. É um padrão. É o modo de vida como você e eu devemos viver. Ele foi dar o exemplo ao 7º dia, trabalhou 6, no 7º dia descansou. Pastor, mas eu trabalho ao domingo. Mas de certeza absoluta, você, um dia da semana você tem folga. Porque esse é o padrão. E todo mundo segue este padrão, seja lá ele qual for, seja Oriente, seja Ocidente. Seja lá que tipo de religião impere nesse país, todo o mundo descansa um dia. Então, em Êxodo 20, agora vamos ver que Deus institui o dia do Shabat por causa da criação. Mas Deuteronômio 5 já é por outra razão. Vá lá para Deuteronômio 5, diz assim, no verso 15: porque te lembrarás que foste servo
na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e de braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do Shabat. Então, Êxodo 20, ele nos fala do padrão de vida, porque é que eu tenho que guardar o dia por causa da criação de Deus, porque Ele me criou. E em Deuteronômio 5 ele dá-me um outro segundo padrão, que é por causa da minha redenção, que eu fui escravo, eu era escravo. Se você for ao Efésios tem lá uma lista, e vós eram escravos do pecado, das coisas da carne, das obras espirituais, eram pecado do mundo, eram escravos do mundo. E o que é que Cristo veio fazer? Libertar. A mesma coisa que Deuteronômio está falando, Moisés está falando para aquele povo de Israel, Deus hoje está falando para ti e para mim hoje. Tens que guardar o dia do Shabat, porque Cristo te libertou, tu eras escravo. A coisa curiosa, agora que vamos falar no sábado, literalmente sábado. Por causa dos calendários de várias épocas e de várias zonas do planeta, os dias da semana foram tomando nomes diferentes. E nos primórdios, quando apareceu, porque Deus não instituiu nomes aos dias da semana. Deus instituiu o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Quem dá os nomes aos dias da semana é o homem. E por curioso que lhe pareça, o primeiro dia da semana, por causa do sábado instituído por Deus, que é o dia do descanso, e por causa depois do Novo Testamento, que vem a ser chamado o Dia do Senhor, a Igreja Católica mete domingo. O que é o domingo? É o Dominus Day, do Dia do Senhor. E depois aparece a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. O que é isso? São dias, são nomes dados em atenção aos astros. Porque desde segunda até sexta, cada dia tem o nome de um astro. Por isso é que é feira, mas no original não era feira, era a segunda lua, a terceira lua, a quarta lua e por aí fora. E chega ao sábado, que é o dia do descanso, e eles meteram, lá na Bíblia está Shabat, e os homens meteram sábado, e ficou sábado. Na Escritura, o sétimo dia é o dia do Shabat. Mas este sétimo dia não quer dizer que seja o sábado do dia do calendário hoje. Isso é legalismo. Isso é fazer coisas que a Bíblia não diz. Porque o que a Bíblia diz é que em 6 dias trabalharás e o sétimo dia separa, descansa, entrega-te, dedica-te a Deus. Qual é o sétimo dia, pastor? Não sei. É o dia que você vai descansar. No caso aqui de nós na igreja, qual é o sétimo dia? É o domingo, porque é o dia que nós nos ajuntamos para louvar a Deus, para aprender de Deus, para orar a Deus. Está entendendo? É o dia do Senhor, o dia separado, é o Shabat. O dia do Shabat é também o dia de cessar de fazer. O que é cessar de fazer? É não fazer nada. É deixar de fazer o que é regular. O que é regular? O seu emprego, o seu trabalho, a sua vida cotidiana. Pastor, mas eu não tenho trabalho. Não, você deve ter algum trabalho de certa absoluta. Você todos os dias, você não tem trabalho, mas todos os dias cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, lava a roupa, lava a casa. Sim ou não? Até ao domingo para um pouco. Não quer dizer que você vai passar fome. Não, isso é legalismo outra vez. Mas é deixar de fazer aquilo que é regular. Aquilo que você faz regularmente. Existe no 4º mandamento um padrão de vida que não foi o homem que instituiu para o homem. Foi Deus que instituiu para o homem. Foi Deus que instituiu para o povo. Foi Deus que instituiu para a igreja.
Porque Jesus nos vem dizer que o dia do Shabat não foi feito para o homem. Ele diz lá em Marcos 2, 27 e 28, e disse-lhes: o sábado, o Shabat, foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat, do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O que é que estava acontecendo aqui? É que Jesus estava trabalhando ao sábado. E os fariseus não gostavam. Os fariseus diziam que Jesus estava blasfemando. Só que aquilo que Jesus fazia glorificava a Deus, sim ou não? Ele operava milagres ao sábado. Esses milagres traziam glória para Deus. Quando você trabalha no dia do Shabat, cantando, preparando a mesa da ceia, preparando a mensagem, pregando, isso é trabalho. Mas é trabalho que dignifica, que glorifica a Deus. Não é aquilo que você faz regularmente. Pastor, mas o meu emprego não glorifica a Deus. Claro que glorifica. Mas não é um culto público. O seu emprego é o seu emprego, é o seu modo de sustento. E o que Deus está aqui falando é o dia do Shabat, é o culto público, o dia do ajuntamento do povo de Deus. Está a entender? O que é que eu não posso fazer em relação a este dia? Primeiro, eu não posso associar o dia do Shabat a um dia do calendário. Porque o homem lhe apeteceu meter sábado, não quer dizer que seja ao sábado. Porque repare, sabe porque é que muitas culturas descansam ao sábado e ao domingo? Porque os judeus descansam ao sábado e os cristãos descansam ao domingo. Então 2 dias de folga. Isso está escrito na Bíblia? Não. 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansa. Você está a ver o legalismo dos homens. E mais uma vez, por isso é que Jesus se enfrentou e se levantou contra os fariseus. Os fariseus eram legalistas. O legalista é uma pessoa que cria leis que não estão na lei. Então eu não posso associar o Shabat a um dia do calendário. Eu não posso associar o Shabat a atividades legalistas. Posso fazer, não posso fazer. Se eu fizer isto, se eu andar 3 km já é trabalho, não posso fazer. Se eu levantar uma cadeira, não posso fazer. Não, isso é legalismo. Deus não instituiu isso. Isso já foi o homem que fez isso. Foi o fariseu que fez isso. Você está a entender? Também não posso tirar conclusões, as chamadas conclusões contemporâneas. Bom, então se o pastor diz que as atividades legalistas que não são instituídas por Deus, então se eu não posso associar o dia do Shabat ao dia do calendário, então não existe Shabat. Claro que existe. Essa é outra conclusão mal tirada que o povo faz por causa dessas teologias acerca do dia do Shabat. Então, se não existe Shabat, eu posso fazer até o que eu quiser. Se não existe legalismo, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Deixa que eu lhe diga uma coisa: nada do que foi criado por Deus para o homem deve ser usado para como o homem bem entender. Deus criou todo um padrão, toda uma vida para o homem, sim ou não? Mas não é para o homem viver como quer. É para viver debaixo do padrão que Deus instituiu. Qual é o espírito deste 4º mandamento? O que é que Deus estava tentando dizer para nós com o 4º mandamento? E que nós muitas vezes esquecemos. Guardarás no lado e lembra-te do outro. Aqui em Deuteronômio é guarda, mas se você falar para Êxodo diz lembra-te. E porquê é o lembra-te no lado e o guarda no outro? Primeiro, porque é um dia especial.
É um dia especial para todo aquele que diz que é crente, para todo aquele que diz que é cristão. E eu, ao guardar esse dia, eu nesse dia estou guardando esse dia para fazer o quê? Algo especial. Qual é o algo especial que eu vou fazer? Eu vou estar com meus irmãos, eu vou ouvir o pastor falar a palavra de Deus, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou confraternizar, eu vou interceder por algum irmão. Você está entendendo? É um dia especial. É fazer algo especial. E ao fazer esse algo especial, eu estou a santificar esse dia. O dia não é santo. Eu estou a dedicá-lo a Deus. Santificar quer dizer dedicar, entregá-lo a Deus. Este dia eu devo descansar, ou seja, cessar o que é regular da minha vida cotidiana. Eu estou aqui, eu estou ouvindo a pregação da palavra, mas a minha mente não está em casa, a minha mente não está na empresa, a minha mente não está nas contas. A minha mente está em Deus, o meu foco é Deus, é Cristo. Quem está a entender, diga amém. E lembrar é trazer à minha memória aquilo que eu era, aquilo que eu fui e aquilo que hoje Deus me permite que eu seja por causa de Cristo, por causa do sacrifício único, suficiente, vicário de Jesus Cristo. Através dele eu tornei-me um outro homem, através dele eu pude renascer. Então eu vou-me lembrar, cada vez que eu estiver no culto público, eu vou-me lembrar, eu era pecador, eu era miserável, mas hoje faço parte de uma nação santa, uma geração eleita. Ainda tenho a igreja a ouvir-me? Este dia é recheado por 2 tipos de padrões diferentes no mesmo dia. Primeiro, é o padrão da criação e viu tudo, Deus que era tudo muito bom. Então descansou. Isso foi antes da queda. Mas depois tem o padrão da libertação. Porque fostes escravos na terra do Egito e eu te libertei com mão forte e braço estendido. Depois da queda. Este também tem que ser, ao lembrarmos disto, o que éramos antes e o que somos agora, por causa da graça e da misericórdia de Deus e por causa do sacrifício de Cristo. Eu tenho este dia como um dia de sacrifício prazeroso. É um dia que eu faço tudo com prazer. É um dia que eu louvo com prazer, eu adoro com prazer, eu sento-me com prazer, eu ouço com prazer. Eu lembro-me, há 30 anos atrás, eu era um miúdo com 20 anos. Se não fosse Deus, possivelmente eu não estava aqui falando para vocês. Porque a minha vida com 20 anos, naquela época, estava sem rumo nenhum. E houve alguém que me chegou aos meus ouvidos e disse: olha, Jesus te ama. E eu segui essa pessoa até à igreja e aceitei Cristo. Quando Cristo entrou no meu coração, a minha ânsia durante a semana, eu era tropa na altura, a minha ânsia durante a semana era o fim de semana. Para quê? Para ir para a igreja. Eu percorria 14 km a pé para um lado, mais 14 para o outro. Mas eu assistia aos 2 cultos, ao culto da manhã e ao culto da tarde. E quando chegava ao final do culto da tarde, dizia: Deus, faz vir o sábado rápido, para eu ter mais um domingo na tua casa. Sacrifício prazeroso. O problema é que ninguém quer fazer sacrifício, ninguém quer vir para a igreja. Ninguém quer estar na igreja. Ninguém quer sair do conforto da sua casa para vir para a igreja. Vir para a igreja não é um hábito. Vir para a igreja não é um estatuto pré-definido e definido por uma legislatura. Vir para a igreja é um prazer.
Se nós lembrarmos lá atrás, o que era o sacrifício, o que era o dia do Shabat cerimonial? Lá atrás no templo. Era o dia de ouvir a lei. Era o dia de fazer barulho com harpas, adufes, trompetes e vozes. Era o dia de invocar o nome do Senhor, o Yahvé. Era o dia de chamar por Ele. Era o dia de oferecer sacrifícios. Era o dia de focar a mente e o coração no relacionamento com Deus. Isso era o Shabat cerimonial. E hoje, meus amados irmãos, onde é que está o espírito do Shabat nas nossas igrejas hoje? Então eu poderei fazer assim esta pergunta: existe sacrifício sem prazer? Claro que existe. Aquele que é com falta de preparação. Quando nós chegamos ao sábado, ao último dia de trabalho, ao nosso último dia de trabalho, o nosso coração já tem de estar desejoso que chegue o domingo de manhã. É muito raro eu não ir para casa mais cedo no sábado. Sabe o que é que eu vou para casa mais cedo no sábado? Vou ouvir louvores, vou ouvir pregações, vou preparar o meu texto, vou ler a Bíblia, para quando eu chegar no domingo eu ter um prazer redobrado em estar aqui convosco, em estar aqui com o meu Deus. Muitas vezes dizem assim: pastor, estou cansado, estou desanimado, não ouço Deus. Vou-lhe dizer uma coisa, meu amado irmão. Eu chego a sermões em que eu gasto 20 horas para chegar aqui, no dia do Shabat, e pregar para você, e você não veio. Então, se você está mal, questione o seu coração. Se você está abatido, está desanimado, pergunte-se assim: porquê que está desanimado? Porque você não tem prazer no sacrifício do dia do Shabat, porque você prefere ficar em casa a descansar, está muito cansado, porque você prefere ir passear. Existe sacrifício sem prazer? Sim. O sacrifício da legalidade. Lá em Marcos 7:6 diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixe-te eu escandalizar um pouquinho, pode ser? Quantas vezes o pastor está pregando e o povo anda passeando de um lado para o outro? Quantas vezes o pastor está pregando e o povo vai para a casa de banho, e vai buscar um copo de água, e vai à rua, e volta da rua para dentro? Outros, o pastor está pregando e eles estão com o telemóvel mandando mensagens, atualizando o Facebook. Me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Portanto, existe guarda do dia do Shabat sem prazer. É só para mostrar. Existem culturas nos Estados Unidos, nos Estados norte-americanos, que o irem à igreja no domingo com a família é obrigação, não é prazer. Se você for lá perguntar aos americanos: tu queres ir à igreja? Eu não, mas a família obriga. Quando era miúdo, eu fui ajudante do padre, lá na missa. Mas sabe porque é que eu era ajudante do padre na missa? Porque eu à noite queria ir ao baile, e se não fosse ajudar o padre, a minha avó não me deixava ir ao baile. Então, que prazer que eu tinha de estar na igreja? Não, eu só queria ir ao baile à noite. Portanto, existe sacrifício sem prazer. Existe guarda do Shabat, guarda do sábado, sem prazer. Existe presença no culto público, sem prazer. E existe perigo do legalismo. Claro. Colossenses 2, 16, 17 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras
das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então você não pode estar aqui por legalismo. Você não pode estar aqui por obrigação. Você só pode estar aqui por prazer. Você não pode estar aqui porque parece mal à família, se não for à igreja. Olha, parece mal à família, se você não for à igreja. Parece mal a Deus, se você está. Porque o coração está muito longe. Mas também não é o facto de você ser habitual que vai dar-lhe um destaque espiritual. Isso é ilegalismo. O nosso sacrifício tem que ser em real contentamento com Cristo. Eu estou, mas estou feliz. Eu estou, mas queira Deus que o pastor dê mais 10 minutos. Eu cheguei a estar a pregar, meus amados irmãos. Eu cheguei a estar a pregar e me colocar um temporizador ao meu lado e dizer assim: só mais 10 minutos. E a minha mensagem foi: eu tive que andar a ler o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, olhar para ali. E não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho que estar aqui em real contentamento. O pastor demora 1h10, demora 1h10, demora 50 minutos, vai demorar 2 horas. Bom, a barriga está com fome, mas a gente vai aguentar. Isso é ter real contentamento. Amém, igreja? Hebreus 10, 1-4 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuadamente se oferecem cada ano para aperfeiçoar os que a eles chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes livre. É impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados, porque a lei é sombra dos bens futuros. Qual é o nosso bem maior? Salvação, meu amado irmão. Este povo aqui não tinha certeza de salvação, mas você hoje tem a certeza de salvação. Então só isso lhe dá um prazer redobrado de estar na presença dos seus irmãos, da sua família, do seu reino. O Shabat cerimonial do Antigo Testamento, ele cessou, acabou. Mas o espírito da guarda do dia do Senhor continua e deve continuar bem patente nas nossas vidas. Quantos mandamentos existem? Para os cristãos dizem 10, mas só guardam 9. No dia do Senhor retiram. Isso é legalidade. Devemos tomar cuidado com o legalismo, mas também, por outro lado, devemos ensinar o prazer que a Escritura nos proporciona. Não torne o culto público uma coisa mística, cerimonial, ritualista. O culto público é a expansão dos seus sentimentos, o abrir da sua alma. Eu não me importo se você dança, se você bate palmas. Existem igrejas que bater palmas é proibido. Existem igrejas que você não dançar é falta de fé. Existem igrejas que o ler a Bíblia tem que ser sentado. Eu gosto quando o povo se levanta. Sinal de reverência. Mas, meu amigo, se quiser ler a Bíblia sentado, leia, pelo amor de Deus. O que interessa é o seu coração. É aquilo que você está a fazer transparecer da sua alma, que largar para aqui, para o culto público. O que é que você está mostrando ao seu irmão? A abrangência dos seus sentimentos. Isso é que é o culto público. Isso é que é o sacrifício. O que é que nos proporciona a alegria em estarmos aqui? É lembrar
do sacrifício, o maior, o único, o suficiente, que o nosso Salvador, o Rei Jesus Cristo, fez por cada um de nós. Cada vez que você vai ao culto público, o que deve estar na sua mente é esse sacrifício. Isso é guardar o dia do Shabat. Isso é guardar o dia do Senhor. Isso é santificá-lo. O problema é que em Hebreus 10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. E agora olha o que é que Isaías vai falar no capítulo 58, os versos 13 e 14. Se desviar, isto é Deus a falar, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando você se dedica a Deus deleitosamente no culto público, Deus diz que o fará cavalgar sobre as alturas da terra. O que é que você quer mais? Por que é que você anda pedindo milagres? Por que é que você anda chateando o pastor? Pastor, ore por mim, preciso de um milagre, uma libertação. Meu amado irmão, entregue-se, dedique-se no culto público e Deus o vai libertar. Dedique-se, entregue-se no culto público e Deus vai operar o milagre na sua vida. Não é o pastor. O problema é que a nossa tendência é sempre a de inventar os nossos próprios ídolos. A família está primeiro. O meu descanso, eu tenho que me preparar para a semana que vai entrar. O meu prazer de entretenimento, eu tenho que ir a um cinema, eu tenho que ir relaxar a minha mente. São ídolos que nós criamos para nós e que se interpõem entre nós e Deus. Estou caminhando para o final, mas ainda queria falar de mais outras coisas. Como é que eu explico, então, a transição do sétimo dia para o primeiro dia? O que é que há de errado nisso? Porque Deus diz para guardar o sétimo dia, sim ou não? Mas a dada altura da história bíblica, alguém começou a guardar o primeiro dia, como sendo o dia do Senhor. E aqui aparece o costume dos apóstolos. E em João 20, 19, 26 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. No verso 26 diz assim: e passados 8 dias, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, que era um domingo, o nosso domingo, e Jesus chega lá e diz: paz seja convosco. Passados 8 dias, o dia é esse. Novamente, o primeiro dia da semana, aí chegou Jesus. Mas se formos ver, os apóstolos escolheram esse dia para partir o pão. Em Atos 27 diz assim: e no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até à meia-noite. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 16, 12, diz: e no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as colheitas quando eu chegar. E o livro do Apocalipse fala: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Portanto, o Apocalipse foi revelado
a João na ilha de Patmos no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Então, a Igreja fez uma transição natural do último dia para o primeiro dia. Porque agora eles vão lembrar, trazer à memória que foi no primeiro dia da semana que Jesus Cristo ressuscitou. Está entendendo? Qual é o valor moral do quarto mandamento? Qual é o valor moral do Shabat? Primeiro, ele encontra-se na lei moral de Deus. Qual é a lei moral de Deus? Estes são os primeiros 10 mandamentos. Os primeiros 10 mandamentos é a lei moral de Deus. Os outros mandamentos, para seguir a estes, são leis cerimoniais. E as leis cerimoniais cessaram com Cristo. Mas a lei moral de Deus, não. Ela se encontra na lei moral de Deus, então precisa ser continuada pelo tempo e pelas gerações. Qual é o valor deste quarto mandamento? É que Deus não pode ser adorado sem que nos santifiquemos. O que é isso, pastor? Como é que eu me santifico para ir adorar a Deus? O que é que quer dizer santificação? Quer dizer separação. E quando eu dedico este dia a Deus, quando eu me separo para Deus, eu estou-me a separar das coisas do mundo. O meu trabalho, o meu emprego, a minha empresa, os meus problemas ficaram lá, todos lá fora, todos lá em casa, e eu agora venho para a igreja santificado. Porque você não pode adorar a Deus se não santificar. Você não pode adorar a Deus se não se separar. É por isso é que Deus institui o dia do Shabat. Vou escandalizar novamente. É o único dia a ser guardado, separado pelo cristão. Até o Natal, pastor. Natal não é uma festa cristã? Está bem. Teve a história e a Sexta-feira Santa e a Páscoa? Também não. Não é festas cristãs. Porque hoje nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nos reunimos e partimos o pão e bebemos o vinho. Por isso é que acontece no culto público. Isso acontece no dia do Senhor. Por isso o dia do Shabat é o único dia em que o cristão deve guardar e separar. É um dia de dedicação. O Paulo diz lá, não deixem de congregar como os demais. Congreguem, ajuntem-se, comunguem. Ela é uma lei moral e não cerimonial. Por isso, não tente criar regras para os outros. Ao domingo, pastor, eu faço assim, costumo fazer assim. Você faz como você entende, o outro faz como o outro entende. Eu já ouvi dizer que ao domingo não é um bom dia para ir almoçar fora. Eu já ouvi dizer que ao domingo, eu estou a falar nas igrejas evangélicas agora. Eu já ouvi dizer que ao domingo não é um bom dia para cozinhar em casa. É um dia de relax. Então vamos sair, vamos para o culto e já estamos a pensar o que é que vamos encomendar no restaurante mais próximo. Não crie regras para os outros. Se você quiser fazer, faça. Agora não entre na legalidade. Trabalhe para descansar. Quando você está trabalhando, você está se preparando para adorar a Deus. Porque você sabe que no 7º dia, no dia do seu descanso, você vai guardá-lo para adorar a Deus. Se prepare, meu amado irmão. O que é que nós devemos fazer neste dia? Em primeiro lugar, é um dia de memória para descanso. Descansa as nossas almas, porque a nossa alma deleita-se na adoração e na dedicação a Deus. Eu já disse aqui várias vezes e vamos fazer outra vez. Alguém escreveu uma frase destas. A alma do homem é um buraco tão grande, é enorme, só a presença de Deus pode completar.
Como é que a presença de Deus completa o buraco vazio da sua alma se você não vai ao culto público? Se você não guarda, não se dedica no Shabat? É um dia de lembrança e celebração pelo que Deus fez por nós e continua fazendo e ainda fará. É um dia de comunhão com quem? Com os santos. Pastor, eu não posso, eu vou à igreja, mas eu fico no lado, porque eu não... Só misericórdia. Isso não é comunhão. Comunhão é a gente aceitar as falhas dos outros, perdoarmos as falhas dos outros, compreendermos as falhas dos outros. Isso é comunhão. Comunhão é olhar para o outro e saber que eu faço pior ainda do que ele está fazendo. Isso é comunhão. Mas precisamos tomar cuidado com alguns pontos. Não fazermos o dia do Shabat, o dia do Senhor, não o guardarmos de forma supersticiosa, legalista e cerimonial. Eu já lhe disse que púlpito não é altar. A igreja não é santuário, não é templo. Pastor não é sacerdote. Amém? Mas também não o guardar de forma negligente e ociosa. O que é isto? Hoje fico em casa, hoje estou mesmo abatido, o dia de ontem correu mal, domingo eu vou. Mas se fosse fazer como muitas igrejas fazem, havia muito povo que estava aqui disciplinado aqui dentro. Porque algumas igrejas, se você falhar 2 cultos de Santa Ceia, ou terceiro já não toma. É disciplinado. Ou então é separado da comunhão. Você está a entender? Isso é guardar o Shabat de forma negligente e ociosa, de forma supersticiosa, legalista e cerimonial. Você está aqui hoje porque a sua alma precisa estar aqui hoje. Amém? Não deixe de vir, não deixe de congregar. Devemos guardar este dia com zelo e dedicação. Porque este é o dia exclusivo do nosso tempo para Deus. Ele é Senhor deste dia. Eu não sou Senhor dos meus dias, mas Ele me dá 6, impede 1. Amém? Então me dá 6, impede 1, em exclusividade. Para quê? Para eu estar com Ele, para eu ser íntimo dEle, para eu o ouvir, para eu o louvar, para eu o adorar. Deus é Senhor exclusivo. Estes dias têm sido demasiadamente negligenciado. Infelizmente. Muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem doutores e mestres da palavra, neste mandamento falham. Quebram este mandamento várias vezes ao longo de vários anos, por legalidade, por dizerem, não, mas a lei foi abolida. Amado irmão, entenda uma coisa, quando Jesus diz assim, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la, a lei que ele está falando é a lei moral de Deus, e não a cerimonial, porque a cerimonial Ele quebrou-a. Quando Ele morre naquela cruz, Ele quebrou a lei cerimonial, anulou. Anulou por 2 razões. Primeiro, porque não há mais sacrifícios. E não havendo mais sacrifícios, não há mais sacerdotes, não há mais templo, não há mais santos santos. Você está a entender? É aí que Ele quebra a lei.
aboliu a lei, a cerimonial, a lei moral. Ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e a vosso próximo como vós mesmos. Isto é a lei moral de Deus. Portanto, a lei continua. Você hoje está debaixo da lei. Mas existem muitos doutores, pregadores e pastores que dizem: não, eu hoje estou debaixo da graça. Não existe graça sem lei. E não existe lei sem graça. A graça e a lei, elas andam de mãos dadas desde a criação. Porque quando Deus diz daquele fruto não comes, Ele está dando uma lei. Mas quando Ele retorna à procura de Adão, Ele está disponibilizando graça. A graça e a lei andam juntas. Você está entendendo? Portanto, este dia não pode ser negligenciado. Este dia tem que ser continuado e observado por todo aquele que diz que é cristão. Porquê? Porque Cristo é o nosso Shabat. Cristo é o nosso maior prazer. Cristo é o nosso deleite. Que Deus vos abençoe, amados irmãos, e que esta mensagem nos faça refletir acerca da lei de Deus, acerca daquilo que Deus nos pede. Amém? Pai Santo, Senhor, maravilhoso és Tu, Senhor, ao falares estas coisas a nós pequeninos, quando os grandes, Senhor, ou que se dizem grandes, não querem observar os Teus estatutos e os Teus mandamentos. Eis-nos aqui, Senhor, atentos à Tua palavra, aprendendo de Ti. Te pedindo, Senhor, perdão por tantas vezes negligenciarmos o dia do Shabat. Te pedimos, Senhor, perdão por tantas vezes negligenciarmos o culto público, a hora em que Tu ministras individualmente, setorialmente e globalmente ao Teu povo, onde Tu falas aos nossos corações, onde Tu transformas as nossas vidas. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito para que nos ensine, ó Pai, a observarmos o Teu dia, o dia do Shabat, para a Tua honra e para a Tua glória. E em nome do Teu Filho amado, Jesus, eu assim oro e acreditando que assim seja feito. Amém. Glória a Deus.